Oi, pessoal! Agora nós faremos a correção do livro de português, certo? Página 96 e 97. Vai falar sobre o quê? Sobre o verbo principal e verbo auxiliar, certo? O verbo, lembrando que verbo é o quê? Verbo é ação, certo? É uma coisa que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu. Aí, o verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Junto, eles formam uma locução verbal. O verbo auxiliar indica o tempo, o número e a pessoa, certo? Da locução. O tempo é o que, gente? Presente, passado, futuro, certo? O número se é singular ou plural. E a pessoa se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles, ok? Enquanto o verbo principal expressa o seu significado, os verbos auxiliares mais usados são ser, estar, ter e haver. A expressão estão registrando é uma combinação de dois verbos para expressar uma só ação, registrar. O verbo auxiliar estão, ele mostra que são quem está. Eles estão, certo? Ou seja, a pessoa da locução é eles. O número é o plural, porque são eles estão, certo? E o tempo é o presente, que estão registrando agora, por exemplo, no momento, certo? E o verbo principal registrando. Os dois juntos formam, então, a locução verbal. Vamos para a atividade agora. Número 1. Releia um trecho do texto Diário de um Paleontólogo. Estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas que estão registrando tudo para fazer um documentário. Letrinha A. Circule os verbos do texto. Quais são os verbos desse texto, pessoal? Estamos, certo? Que é o verbo estar. Na linha de baixo, a equipe está, o está ali vocês vão circular. Na terceira linha, contamos. Na quarta linha, estão registrando. E ainda na quarta linha tem o fazer lá no final, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, estamos, certo? Está. Contamos, estão registrando e fazer, certo? São essas palavrinhas que vocês vão circular. Letrinha B. Observe os verbos destacados no trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Que frase pode substituir esse trecho sem alterar o seu sentido? A segunda, né, pessoal? Porque fala assim, 3 cinegrafistas que registram tudo, certo? Ou seja, está no tempo presente, agora que eles estão registrando. Eles estão registrando agora. Então, eles registram agora, certo? Se fosse o quadrinho de cima, ó, registraram, com M no final é passado, então daí seria que eles já teriam registrado, mas não, eles estão registrando agora, então vai ser o segundo quadrinho aqui embaixo, certo? Pronto, agora vamos para a próxima atividade. Aqui na número 2, da página 97, leia mais essas frases do texto Diário de um Paleontólogo. Estava trabalhando sozinho e vi que já era hora. Temos vários ossos novos. Estamos usando ponteiras talhadeiras. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato e, em seguida, faremos uma descrição detalhada de tudo o que foi encontrado. Letrinha A. Sublinhe em cada frase as locuções verbais. Quais são as locuções verbais, gente? Como eu disse, tem um verbo auxiliar, certo? E o verbo principal. Aqui na primeira frase aqui, qual é o verbo auxiliar e o verbo principal? Estava trabalhando. São 2 verbos.
que normalmente, como foi falado na explicação, ser, estar, ter e haver são os verbos mais usados como verbos auxiliares, ok? Na segunda frase ali, estamos usando. Ó, estamos usando. Na terceira frase, cada peça será analisada. Que é ser e analisar. Que é ser e analisar. São 2 verbos aqui. São essas palavrinhas que vocês têm que sublinhar. Agora vamos para a letrinha B. Escreva no quadro as locuções que você sublinhou de acordo com o tempo verbal que elas representam. Passado, gente. Passado. Qual que a gente vê ali no passado? Estava trabalhando, ou seja, aquele dia eu estava trabalhando, aquele momento eu estava trabalhando. Então, é passado, certo? E também temos a foi encontrado, ou seja, que já foi encontrado, certo? Esqueci de sublinhar a de cima aqui, gente, ó. Foi encontrado também, tá bom? Vocês teriam que ter sublinhado essa daqui também, tá bom? Esqueci dessa. Foi encontrado, foi passado também. No presente, qual delas que a gente sublinhou que dá para colocar? Estamos usando, ou seja, agora, no momento, estamos usando, certo? Então, vocês vão colocar ali no quadrinho aqui do presente, aqui, estamos usando. E por último, no quadrinho aqui do futuro. Do futuro vai ser será analisada. Por quê? Porque ainda vai ser analisada, não foi e nem está sendo, certo? Será analisada, ou seja, está no futuro, ok? E número 3, complete as frases com locuções verbais. Use os verbos entre parênteses. Letrinha A, meu amigo... Entre parênteses, gente, tá a palavrinha estar mais aprender. Meu amigo, nananã, inglês. Meu amigo está aprendendo inglês, certo? Letra B, as crianças têm ouvido música. Lembrando que o tem, ele tem acento em cima, circunflexo. Por quê? Porque são as crianças, certo? Lembra que a gente aprendeu isso semana passada? A gente coloca o acento circunflexo quando está no plural, certo? Do tem. Então, se são as crianças, são mais de uma criança. Então, vai ter acento no tem. Tem ouvido música clássica uma vez por semana. Letrinha C, os quadros da galeria foram pintados, certo? O ser, ele modifica para foram, porque ele é um verbo irregular. Foram pintados pelos artistas recentemente. Número 4, substitua as locuções verbais por uma forma verbal simples. Letrinha A, o atleta foi treinar às vésperas do campeonato. O que eu posso colocar aqui no lugar do foi treinar, pessoal? O atleta treinou às vésperas do campeonato. Eu tiro o foi, que é o verbo auxiliar, eu deixo só o verbo principal. Letrinha B, os alunos estavam lendo um conto quando a diretora entrou na sala. O verbo auxiliar, então, é o estar, não é? Porque o ler é o verbo principal. Então, os alunos liam um conto quando a diretora entrou na sala. Letrinha C, o paleontólogo estava estudando os vestígios fósseis encontrados. O paleontólogo estudava os vestígios fósseis encontrados, certo? Dá para tirar o estava aí, que é o verbo auxiliar, tá certo? E fechamos aqui, gente, a correção das atividades sobre verbo principal e verbo auxiliar, ok?